E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Valber Freitas, mais um encontro, né? Nosso curso preparatório aqui de língua portuguesa para concursos públicos, tá? Nessa aula a gente dá continuidade ao estudo de análise sintática e falando, né, de análise sintática principalmente do período composto. Na aula anterior, no vídeo anterior, começamos a falar a respeito de... Na verdade, há dois vídeos, né, anteriores, começamos a falar de período composto. Falamos primeiramente sobre as orações coordenadas. Eu aproveito, inclusive, para te relembrar quais são as classificações das orações coordenadas. As orações coordenadas, elas se dividem de dois tipos principais, né? As assindéticas e as sindéticas. Assindéticas são aquelas que não possuem síndeto, ou seja, não possuem conjunções, tá? E as sindéticas são aquelas que possuem conjunções em seu interior. E quando as orações são coordenadas sindéticas, quer dizer que elas recebem uma outra classificação além de sindética. Dependendo da conjunção que a introduz, elas serão sindéticas aditivas, adversativas, explicativas, alternativas e conclusivas, tá certo? Aí sim, no vídeo anterior nós falamos a respeito das orações subordinadas, substantivas. Te expliquei ali que existem dois camaradinhas bem importantes, né, que a gente passou a ver naquele nosso encontro, que é o que e o ser quando exercem a função de conjunção integrante, tá? Sempre usado para introduzir orações subordinadas substantivas. Uma característica também importante da oração subordinada substantiva é o fato de toda a estrutura oracional poder ser trocada pelo pronome isso. Uma vez que a oração é substantiva, você pode trocar toda a oração por um substantivo. E sempre onde couber um substantivo, cabe também um pronome. Até porque o nome da classe gramatical é pronome porque ela trabalha para o nome, para o substantivo. Quer seja acompanhando ou, neste exemplo, né, de trocar pelo isso, quer seja substituindo, tá certo? Então, neste encontro agora, a gente vai falar a respeito das orações subordinadas adjetivas. Eu te falo do aspecto sintático, a relação sintática das orações, a dependência, né, por ser subordinada, mas também falo a respeito de um aspecto morfológico importante, que são os pronomes relativos, bem como as funções sintáticas que esses pronomes relativos podem exercer, tá bom? E aí, nosso penúltimo encontro sobre sintaxe, né, propriamente dita, do período composto. Na aula que vem a gente fala a respeito de orações subordinadas adverbiais, que existem 9 tipos, né? E aí sim a gente encerra e aí dá continuidade aos nossos estudos de língua portuguesa. Certo, então? Combinado? Como sempre costumo falar com vocês, é hora então de preparar a caneta, preparar o caderno, né? Atenção, fazer desse tempo do vídeo aqui o que for necessário para que você possa realmente adquirir o conhecimento. Sempre te peço que não avance o conteúdo, não permita que eu avance no conteúdo sem que você tenha certeza de ter entendido plenamente aquilo que eu acabara de explicar para vocês aí, tá certo? Então, houve dúvida, pause o vídeo, volte, assista novamente, tá? Faça suas pesquisas aí devidas para que você não me permita avançar no conteúdo e ir para um outro vídeo sem que você tenha certeza, plena certeza de ter entendido essa parte da matéria, tá certo? Ó, então nosso estudo aí, né, como sempre, língua portuguesa, sintaxe, a gente está falando de sintaxe do período composto. Aqui eu estou só fazendo uma recapitulação, né? Só retomando as ideias que a gente já trabalhou. Período composto sempre por coordenação e subordinação, conforme eu já te falei neste vídeo, inclusive. Né? Já te falei, já passei sobre as orações coordenadas. E as orações subordinadas, que existem de 3 maneiras. As orações subordinadas substantivas, que eu vou entender com vocês que já foram dadas. As orações adjetivas, que é o que a gente vai ver nesta aula, e as orações adverbiais, que é o que a gente verá no nosso próximo encontro, tá certo? Então, ó, orações subordinadas se dividem de 3 maneiras: substantivas, adjetivas e adverbiais. Aqui é importante nós notarmos a diferença do elemento morfológico que introduzem essas orações. Claro, quando essas orações não tiverem reduzidas de verbos em sua forma nominal, né? Nem no infinitivo, nem no gerúndio, nem no particípio. As orações subordinadas substantivas e as orações subordinadas adverbiais, elas são introduzidas por conjunções. As conjunções que introduzem orações subordinadas substantivas são as conjunções integrantes, conforme eu disse, que e o ser. As orações subordinadas adverbiais, elas são introduzidas por conjunções também, mas não mais as integrantes, e sim as conjunções subordinativas adverbiais, que, a exemplo das orações coordenadas sindéticas,
que são classificadas de acordo com as conjunções, ou seja, eu tenho o mesmo nome que as conjunções que as introduzem, as orações subordinadas adverbiais também são introduzidas por conjunções que possuem o mesmo nome das orações. Não entendi, professor? Muito simples. Olha o exemplo da coordenada. Oração coordenada sindética aditiva. São introduzidas por conjunções coordenadas aditiva. Oração coordenada sindética adversativa. São introduzidas por conjunções adversativas. Assim acontece também nas orações subordinadas adverbiais. Exemplo. Oração subordinada adverbial causal. Quando não reduzida de um verbo no infinitivo, no gerúndio ou no verbo no particípio, quando não reduzida, são introduzidas por conjunções. E por quais conjunções? Do mesmo nome da oração. Se a oração é causal, a conjunção também será subordinada causal, tá certo? A exemplo das coordenadas. Beleza? Então, passamos por essa parte. Nosso estudo se prende, então, nas orações subordinadas adjetivas. O que são as orações subordinadas adjetivas? Nós começamos a estudar, então, no encontro anterior aí, sobre as orações subordinadas substantivas, que elas exercem, né, por serem subordinadas, elas exercem uma função sintática para um elemento lá da oração principal. Nas substantivas, inclusive, nós vimos que as orações subordinadas desempenham função de sujeito, de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito e aposto, tá certo? As orações subordinadas adjetivas, elas também estão ligadas a um elemento contido lá na oração principal, só que elas desempenham para este termo sempre a função sintática de adjunto adnominal. Então é importante que você saiba a princípio isso aqui, tá? As orações subordinadas adjetivas, elas desempenham uma função sintática para a oração principal. E qual função sintática é essa? Sempre a de adjunto adnominal, tá certo, pessoal? Sempre a função sintática de adjunto adnominal. Diferente das substantivas, que existem 6 classificações, e mais até das adverbiais, que possuem 9 classificações, as orações subordinadas adjetivas, elas são reduzidas, né? As suas classificações são reduzidas. Elas são mais simples, né, de nós as estudarmos, porque elas têm apenas 2 classificações. Ou as orações subordinadas adjetivas são chamadas de adjetivas restritivas, e daqui a pouquinho você vai entender o porquê, ou elas são chamadas de orações subordinadas adjetivas explicativas, e daqui a pouquinho também você vai entender, tá certo? O porquê. Elas podem aparecer reduzidas de verbos no infinitivo, no gerúndio, no particípio, né? A exemplo das outras orações subordinadas, né, tanto as substantivas quanto as adverbiais, todas as orações subordinadas podem omitir, né, o seu conectivo, que no caso das adjetivas são os pronomes relativos, e no caso das adverbiais, das coordenadas e das substantivas são as conjunções, elas podem ter omitidas, né, os seus conectivos e podem aparecer com o verbo numa forma nominal, gerúndio, particípio ou infinitivo. Isso é comum, tá certo? E elas ainda, quando não forem reduzidas, serão sempre introduzidas por pronomes relativos. Aqui surge uma pessoa importantíssima, né? Ou surge um termo, melhor dizendo, importantíssimo para o nosso estudo, os chamados pronomes relativos. Então, vou fazer um parênteses aqui no estudo das orações subordinadas adjetivas para te falar um pouquinho mais sobre o pronome relativo. Pronome, como eu já citei também nesse vídeo aqui, é uma classe gramatical que vai trabalhar para o substantivo, quer seja acompanhando, quer seja substantivo. Os pronomes relativos, eles têm a função principal de substituir termos que já foram citados dentro de uma oração, dentro de um período, tá certo? Os pronomes relativos, eles são chamados de termos vicários. E por que termos vicários? Termos vicários são aqueles termos que nós usamos em substituição a algo que já apareceu, tá certo? Então, quando você usa um termo para que você possa substituir algo que já apareceu dentro do seu texto, dentro da sua oração ou dentro do seu período, você chama esse termo substituidor de termo vicário. E o pronome relativo talvez seja o termo vicário por excelência. Por quê? Porque sempre que ele é empregado em substituição a um termo que já existiu, que já apareceu, tá? Então, o pronome relativo você emprega para evitar uma repetição indevida de algo que já fora dito, tá bom? Então, os pronomes relativos, eles podem aparecer de maneira variável ou de maneira invariável. Ou seja, existem pronomes relativos que sofrem variações, isso de gênero e de número, como é o caso de o qual, tá? Que talvez seja o pronome relativo por excelência. Sempre que empregado vai ser pronome relativo. Inclusive, uma forma prática de identificar o pronome relativo, qualquer que seja ele, com exceção de cujo e seus variantes,
Qualquer que seja outro pronome relativo, uma forma prática de você identificar o pronome relativo e, consequentemente, a oração adjetiva é você poder trocar por o qual, a qual, os quais e as quais, tá? Por quê? Porque esses são os pronomes relativos por excelência. Significa que são pronomes que só exercem a função de relativo. Pronomes relativos ainda, tá? Cujo, cuja, cujos e cujas. Repare que você pode empregar tanto no singular quanto no plural, tanto no masculino quanto no feminino, dependendo do termo a que ele se refere. Quanto, quanta, quantos e quantas, tá? Esses são os pronomes relativos variáveis, sofrem variações. E ainda temos aqueles pronomes relativos que não sofrem variações, nem de gênero nem de número. Por exemplo, o que, o quem, o onde e como. Sem dúvida, né? Sem dúvida alguma, o pronome relativo mais conhecido aí é o que. Porém, aqui surge um pequeno problema, porque você já estudou o que na aula passada. Não como pronome relativo, mas sim como conjunção integrante. Então, uma metodologia prática de você diferenciar quando ele é conjunção integrante e quando ele é pronome relativo é fazer as trocas que eu já lhe ensinei. Quando você pode trocar o que pelo pronome isso e essa troca mantém o sentido do período, significa que você está diante de uma conjunção integrante. E toda conjunção integrante estará introduzindo oração subordinada substantiva, conforme nós já aprendemos. Aqui, você também vai estudar o que, mas não com a possibilidade de trocar pelo pronome isso, e sim com a possibilidade de trocar pelos pronomes o qual, a qual, os quais e as quais. E sempre que essa troca for possível, mantiver o sentido do período, significa então que você está diante de um pronome relativo e, como tal, você estará diante de uma oração subordinada adjetiva, tá certo? A diferença básica entre a conjunção integrante e o pronome relativo, além de, é claro, né, diferenciar a oração que elas introduzem como substantiva e adjetiva, respectivamente, é porque as conjunções elas não têm funções sintáticas, são apenas termos de conexão entre orações, né, principal e subordinado substantivo, mas não desempenham funções sintáticas nenhuma, é como se para a sintaxe elas não existissem. Já os pronomes relativos, e isso é muito cobrado em provas e concursos públicos, né, eles desempenham funções sintáticas, porque a conjunção é uma classe que para a sintaxe não existe, tá? Não tem a menor diferença sintática. Mas pronomes relativos não, são classes que normalmente vão desempenhar funções para a sua sintaxe. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tudo isso a gente vai vendo aqui ao longo dos nossos estudos. Antes de falarmos, eu vou aproveitar inclusive para falar junto, tá? Vamos falar dos aspectos sintáticos das orações subordinadas adjetivas e, concomitante a isso, eu vou falando com vocês a respeito dos pronomes relativos. Então, olha só, vamos passar aqui. As orações subordinadas adjetivas, elas têm duas classificações. São chamadas de restritivas, quando elas delimitam ou restringem o sentido do antecedente, de um termo antecedente. Ela é indispensável ao sentido do enunciado, ou seja, se você retira a oração que é restritiva, você deixa a sua oração um pouco sem sentido, tá certo? E não se separa da principal por vírgula. Muitos alunos, inclusive, eles usam essa metodologia para diferenciar a oração subordinada adjetiva restritiva da explicativa. Por quê? Toda vez que você tiver certeza que está diante de uma oração adjetiva, e você sempre terá essa certeza quando puder trocar o pronome pelo qual, e essa troca mantiver o sentido, com exceção do pronome cujos, né, que não faz muito sentido você trocar. Mas também se você vir empregado o pronome cujo ou uma de suas variantes, cujo, cuja, cujos e cujas, você vai ter certeza que está diante de um pronome relativo sempre, tá bom? Então, sempre que você estiver diante de uma oração adjetiva, você vai reparar se essa oração é destacada da principal, com ou sem vírgulas. Se essa oração adjetiva é destacada da principal por meio de vírgulas, então você vai chamá-la sempre de oração subordinada adjetiva explicativa. Se ela é destacada da principal sem o emprego de vírgulas, então você sempre irá chamá-la de restritivo. Muitos alunos, perigosamente, diria eu, usam essa metodologia para diferenciar uma da outra. Acontece que há casos e há bancas que assim são mais astutas, né, que sabendo que muitos alunos usam essa metodologia para diferenciar, às vezes criam questões cujos enunciados são os seguintes: diferencie, né, ou aponte a oração que classificada como adjetiva restritiva, adjetiva, por exemplo, explicativa, dentre as alternativas abaixo, e põe uma observação que propositadamente as vírgulas foram omitidas. Agora não mais vai te adiantar saber que a explicativa tem vírgula e a restritiva não tem vírgula. Agora você vai ter que entender realmente o funcionamento de diferenciar o que é restrição do que é explicação. Por isso que eu sempre
faço uma ressalva, tá? Quando os alunos querem me dizer que decoram dessa maneira, tá? Que a explicativa tem vírgula, que a restritiva não tem vírgula. Então, cuidado com isso, tá certo? Então, ó, a restritiva, ela delimita e restringe, né, o sentido do antecedente. Ela é indispensável ao sentido do enunciado, conforme eu disse, e não se separa da principal por meio de vírgula. Vamos ao exemplo, e eu creio que por meio do exemplo vai te tornar mais simples enxergar isso aí. Serão chamados os homens. Serão chamados os homens. Veja que essa é a oração principal, tá? Eu chamo essa aqui de oração principal. Aí a minha oração subordinada diz assim, ó, que perderam o emprego. Serão chamados homens que perderam o emprego. Veja que eu tenho um que, né? E quando eu tenho um que, eu tenho duas possibilidades. Já aprendi que há duas possibilidades. Não são as únicas, mas as duas principais possibilidades. Que esse que esteja introduzindo uma oração subordinada substantiva ou uma oração subordinada adjetiva. Para eu diferenciar uma da outra, é necessário que eu troque ou o que por isso, ou troque o que por o qual. Um dos dois aspectos aqui vai dar sentido, né? Uma dessas duas trocas dará sentido ao período. Olha só, serão chamados homens isso. Veja que não houve sentido ao fazer essa troca. Então eu descarto a possibilidade do que ser uma conjunção integrante. E como ela não é uma conjunção integrante, ela não estará introduzindo, nesse caso aqui, oração subordinada substantiva. Vou tentar, então, trocar o que por o qual. E aí, ao fazer essa troca, eu vejo se mantém o sentido do período. Caso essa troca dê certo e mantenha o sentido do período, significa, então, que esse que é, de fato, pronome relativo. E se for confirmado que é pronome relativo, então a gente confirma, assim, que a gente está diante de uma oração adjetiva, tá certo? Veja comigo, serão chamados homens, os quais, veja que como esse que se refere a homens, a um termo lá da oração principal, ao efetuar a troca do que por o pronome o qual, eu tenho que fazer, inclusive, com a flexão, né? Se o que se refere-se a homens, ó, esse que aqui refere-se a um termo já citado, para que não seja citado novamente, eu vou trocar pelo pronome relativo correspondência. Então, ó, serão chamados homens, os quais, tá? Os quais perderam o emprego. Veja que é possível, que eu mantive o sentido do período ao trocar o pronome que pelo pronome os quais. Então eu confirmo assim que eu estou diante de uma oração subordinada adjetiva. Então eu vou destacá-la aqui, tá? Ó, então isso aqui é uma oração subordinada adjetiva, tá certo? Agora pensa comigo, a restrição ela expressa uma ideia de delimitar, de restringir o sentido de um termo antecedente. Veja que essa oração funciona para restringir o sentido da palavra homem, que foi empregada lá na oração principal. Agora pensa comigo, todos os homens serão chamados? Não, apenas aqueles que perderam o emprego. Então veja que eu delimitei. A ação expressa pelo verbo foi delimitada por causa da oração subordinada adjetiva. Serão chamados homens? Não todos, apenas os que perderam o emprego. Então estou diante de uma oração subordinada adjetiva, cuja classificação é chamada de restritiva, tá certo? Restritiva. Vou apagar isso aqui por enquanto. Se for o caso, você volte ao vídeo para que você possa ter essas anotações, né, no seu caderno. Eu vou apagar só para que não fique embolado, tá certo? Ó, vou apagar aqui por enquanto e vamos trabalhar um pouquinho em relação ao pronome relativo. Veja o seguinte, posso trocar o que pelo qual. Então, de fato, isso é um pronome relativo. E toda vez que ele é um pronome relativo, você vai lembrar que ele é um termo vicário. E como o termo vicário significa que ele está substituindo um termo que já fora citado. Veja que esse que substitui a palavra homens, empregado lá na primeira oração. Você me lembra de eu dizer também que é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Restritiva, tá certo? Porque restringe a ideia contida na oração principal. Agora, você me lembra de no começo deste nosso encontro dizer que as orações subordinadas adjetivas, elas trabalham para a oração principal, exercendo para elas as funções de adjunto adnominal, ou exercendo, né, melhor dizendo, a função de adjunto adnominal. Pensa comigo, toda essa oração em destaque, que perderam o emprego, que nós chamamos de oração subordinada adjetiva restritiva, vê se não poderia ser trocado pelo termo desempregados. Serão chamados homens desempregados. Tá certo. Poderia haver essa troca. Repare que desempregados é um adjetivo. Por isso a oração que substitui esse adjetivo é chamada de oração subordinada adjetiva. E repare que como adjetivo, neste emprego aqui, junto à palavra homens, exerceria uma função de adjunto adnominal. É por isso também que a oração subordinada exerce uma função de adjunto adnominal.
Beleza, pessoal? Entendemos isso? Tranquilo? Ficou fácil agora, não ficou? Então, continua acompanhando comigo, por favor. E para nós finalizarmos essa análise, é importante que nós saibamos qual é a função sintática do pronome relativo. Veja que o que substitui a palavra homens, né? Que não podem exercer uma função para o verbo perder, porque está expresso na primeira oração, na oração principal. Então, eu vou analisar somente a oração subordinada. Quem que perderam o emprego? Os homens, que tem um representante legal, né, dentro da oração subordinada. Esse representante é o que? O pronome relativo. Então, veja que esse que substitui a palavra homens da primeira oração e exerce para essa oração em que está inserido a função sintática de sujeito. Ele é sujeito do verbo perderam, tá certo? E assim nós finalizamos a nossa análise da primeira oração. Olha o caso de baixo, olha o exemplo de baixo. É este o carro de que você gostou. É este o carro de que você gostou. Veja que o que eu não consigo trocar pelo termo isso, né? Pelo pronome isso. É este o carro disso. Não faria o menor sentido, tá certo? Agora eu consigo trocar o que pelo pronome o qual. É este o carro do qual você gostou. E ao efetuar essa troca, eu vejo então que é possível manter o sentido e confirmo assim que estou diante de uma oração subordinada adjetiva, restritiva, porque você não gostou de todos os carros, você gostou deste, está delimitando a ideia. Então eu estou diante de uma oração subordinada adjetiva, com valor de restrição, chamada de oração subordinada restritiva. Uma vez que esse que pode ser trocado por o qual, ele é um pronome relativo. E como um pronome relativo, significa dizer que ele faz referência ou substitui um termo que já fora citado. Veja que esse que está substituindo na oração subordinada o termo carro, que foi escrito lá na oração principal. E qual então é a função sintática deste termo? Basta que eu isole a oração subordinada e faça análise sintática apenas dela, como um período simples, como se fosse um período simples. Olha, quem gostou foi você. Repare que você é sujeito do verbo gostar. E caso eu diga que você gostou, naturalmente vai surgir a pergunta: gostou de quê? Então, gostar é verbo transitivo indireto. Quando você diz que, quando eu digo que você gostou, naturalmente vai surgir a pergunta: mas gostou de quê? Ó, você gostou de carro. Veja que o que substitui a palavra carro e funciona como objeto indireto, ou seja, um pronome relativo cuja função sintática é a função de objeto indireto. Beleza? Tranquilo? Então, nós aprendemos por meio desses slides que as orações subordinadas adjetivas podem ser classificadas como restritivas, que elas não se separam da oração principal por meio de vírgula, né? É fácil identificá-las quando nós podemos pegar um pronome, que a gente julga ser relativo, e confirmar trocando pelo pronome relativo por excelência, que é o qual, a qual, os quais e as quais. Beleza? Vimos ainda como fazer para classificar os pronomes relativos de acordo com as suas funções sintáticas. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Vamos passar, então, para uma outra classificação das restritivas, as chamadas restritivas explicativas. Sua função é estilística, ou seja, é mais para dar uma ênfase, né? Mais para explicar algo de fato, como o próprio nome já diz. Ela é dispensável ao sentido denunciado, ou seja, sem ela não significa dizer que o período torna-se incorreto ou que perca-se a coerência do período, tá? Então ela é dispensável. Ocorre sempre entre vírgulas ou antecedida por vírgulas. Olha o exemplo. Curitiba é um belíssimo lugar. Curitiba é um belíssimo lugar. O que não está em negrito aqui, ó, você acompanha comigo, o que não está em negrito, que eu vou sublinhar agora, é o que a gente vai chamar de oração principal. Essa é a nossa oração principal. Curitiba é um belíssimo lugar. Agora você vai pensar comigo, onde fica Curitiba, né? Ou qual é um termo que eu posso usar para explicar o que é Curitiba? Repare que Curitiba tornou-se famosa, né, nos últimos 3 anos aí no cenário nacional, claro que sempre foi famosa, mas tornou mais famosa aí, principalmente nos noticiários políticos, por conta da Operação Lava Jato, obviamente. Quando eu digo que Curitiba, que é a terra da Lava Jato, é um belíssimo lugar, veja que é um que expresso por meio de vírgulas aí, né? Que aparece por meio de vírgulas. Agora, veja que Curitiba não está delimitando. Não existe, por exemplo, várias terras da Lava Jato, eu estou falando de uma delas. Só existe uma terra. E eu estou usando esse termo, terra da Lava Jato, para explicar quem é Curitiba, ou que cidade é Curitiba, tá certo? Então veja que esse aqui é um pronome relativo, porque eu posso trocar por a qual, Curitiba, a qual é a terra da Lava Jato, a cidade, né? Então repare que é um pronome relativo de fato. Está diante de mim uma oração subordinada adjetiva, eis
explicativa dessa forma, tá? Oração subordinada adjetiva explicativa. O homem que é mortal verá a Deus. O homem que é mortal verá a Deus. O homem verá a Deus. É isso que aponta a nossa oração principal. O que aponta a nossa oração principal é que o homem verá a Deus. Agora, o homem, o qual é mortal, verá a Deus, né? Todo homem verá a Deus? Teoricamente, sim, porque todos os homens são mortais. Então, veja que não é uma ideia que restringe o que se diz na oração principal, e sim uma ideia que explica. Se explica sempre por meio de vírgulas, tá certo? Oração subordinada adjetiva e explicativa. Nos dois casos, os pronomes relativos aqui funcionam como sujeitos. Curitiba é a terra da Lava Jato, você pode trocar o que por Curitiba, né? E aí apontar como sujeito do verbo ser, e o homem é mortal, esse que funcionando como sujeito do verbo ser também. Beleza, pessoal? Assim, então, nós chegamos ao final deste nosso encontro, falando a respeito de orações subordinadas adjetivas. Tenho certeza que você já é capaz de fazer questões sobre o tema e acertar, né? Mais do que fazer, é acertar questões acerca de pronomes relativos, classificação das orações subordinadas, né? Adjetivas, explicativas ou restritivas, tá certo? E quaisquer particularidades ou peculiaridades que a prova te cobrar em relação a esse tema aqui. Beleza? Aguardo vocês no nosso próximo encontro, onde falaremos sobre orações subordinadas adverbiais. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até lá. Tchau!